que o futebol baiano está em baixa na Copa do Nordeste? Difícil responder essa pergunta, mas o fato, a realidade é que passados 50% da Copa do Nordeste, edição 2023, talvez pouca gente, ou talvez quase ninguém esperasse esse desempenho pífio dos clubes baianos. Não é Bahia, não é Vitória, não é Atlético de Alagoinhas. O futebol baiano está em baixa na Copa do Nordeste. Como pode acontecer? Não desmerecendo as outras equipes e os outros estados, mas a tradição, o peso que tem o futebol baiano, é o que explica o desempenho tão ruim. Né? A gente tem, por exemplo, o Bahia, que no Campeonato Baiano não tem adversário. Né? O Bahia faz uma primeira fase espetacular de Campeonato Baiano, não pela apresentação, mas pela pontuação, pelo desempenho. A performance é lamentável em alguns jogos e outros jogos medianos. Né? Então, o Bahia, que lidera com folga o Campeonato Baiano, não consegue o mesmo desempenho na Copa do Nordeste. Qual é a explicação? O Bahia só foi conseguir o primeiro triunfo na quarta rodada, quando enfrentou uma equipe baiana. Até agora, o futebol baiano na Copa do Nordeste não conseguiu vencer uma equipe de outro estado. É preciso rever o que está acontecendo. Na temporada 2021, o Bahia foi o campeão da Copa do Nordeste, mas depois acabou rebaixado. Naquele mesmo ano, o Vitória também foi rebaixado. Todas as equipes do futebol baiano de 2021 foram rebaixadas. Né? O Bahia caiu da Série A para a Série B, o Vitória caiu da Série B para a Série C, né? A Jacuipense caiu da Série C para a Série D. Então foi um ano de queda do futebol baiano. E a gente tem que trazer de novo essa discussão, porque em 22, de certa forma, foi a retomada. O Bahia conseguiu voltar para a Série A, né, nessa temporada, vai jogar a Série A, e o Vitória conseguiu, né, a duras penas, retornar à Série B. Né. Pelo menos a Série B já é um nível aceitável para o futebol baiano, né? Porque eu considero até a Série B o alto nível do futebol brasileiro. Mas esse início de temporada muito ruim. Né? A gente tem o Atlético de Alagoinhas que que faz até aqui um campeonato baiano ruim, né? Não vai se classificar, pelo contrário, briga contra o rebaixamento. A gente tem o Vitória que depende de uma série de fatores para conseguir a sua classificação ou não na última rodada do campeonato baiano, e a gente tem um Bahia que sobra no baiano, mas na Copa do Nordeste o time não consegue convencer, o time não consegue engrenar. E a grande decepção é sim o Bahia. Né? Por mais que se fale que é início de projeto, né? Que é início de projeto, que tem que ter paciência, mas no Brasil é início de projeto para todo mundo. Porque se no Brasil, tirando as equipes de ponta, né, tirando o alto, o topo, né, o top 3 ali do futebol brasileiro, talvez top 5, todas as equipes, elas praticamente mudam muito de uma temporada para outra. Então, por que não acontece isso com o Sampaio Corrêa? Que todo ano perde seus principais jogadores e consegue remontar e depressa já consegue fazer uma boa apresentação. O Ceará, que caiu para a segunda divisão, perdeu 12 jogadores titulares. Perdeu 12 jogadores titulares e faz uma campanha até que razoável. Fez sua parte no Cearense e faz sua parte na Copa do Nordeste, até que o que foi exigido até que é o Ceará está indo razoavelmente bem. Então, para mim, não é desculpa. Né? Não é desculpa, porque no futebol brasileiro, repito, é muito comum, é muito normal as equipes mudarem muito de uma temporada para outra. Né? Por que não citar o exemplo do Cuiabá? Ano após ano, o Cuiabá parece um Frankenstein. É um time que chega jogadores de todas as equipes, monta sua equipe, consegue permanecer na Série A, depois perde boa parte do elenco, contrata de novo e consegue até aqui, inclusive, faz um início de temporada muito bom.
né? Claro que o nível é mais baixo nesse primeiro semestre para o Cuiabá, as competições que ele joga, né? O campeonato que ele joga, mas ainda assim, o que eu quero trazer é isso aqui não é parâmetro para o futebol, para os clubes aqui do futebol baiano. Essa desculpa que é início de projeto. Porque todo as equipes, principalmente as que disputam a Copa do Nordeste, também passa pelo mesmo problema que Vitória, que Bahia, que Atlético Alagoas passa, né? Então o futebol baiano eu acho que precisa refletir, repensar algumas coisas, né? O campeonato baiano tem se mostrado um campeonato muito frágil, né? Tem se mostrado um campeonato frágil. Não sei, nesse momento, né, o que poderia fazer para requalificar o baiano. Mas, assim, o que traz é essa preocupação, porque as equipes aqui do futebol baiano não conseguem sobressair da Copa do Nordeste, que são jogos de um nível mais elevado, né? Que é uma competição mais cascuda, né? Não é à toa que é chamada a Copa dos Clássicos. Então, o futebol baiano está em apuros. Nesse momento, não tem ninguém do futebol baiano dentro do G4. Pelo contrário, né? Pelo contrário, as equipes beiram mais ali a lanterna da competição do que a faixa de classificação. E assim, o Vitória praticamente já está fora, né? O Vitória é, praticamente fora da disputa. O Atlético Alagoas, na minha opinião, matematicamente tem chance, tem, mas para mim também está fora. E o Bahia vai ter uma sequência difícil. Assim, o Bahia vai ter uma sequência difícil. Pouco tem falado sobre isso, mas o Bahia, por exemplo, pode ser vítima. O Bahia pode ser vítima do fraco desempenho das equipes baianas. Basta lembrar que na Copa do Nordeste, uma equipe ela joga contra a outra. Né? O grupo A contra o grupo B contra o grupo A. O Bahia se encontra no grupo B. Basta lembrar que Vitória e Atlético Alagoas, que estão no grupo A, pelo que vem desempenhando até aqui, muito possivelmente vão perder ponto para praticamente todas as equipes que enfrentarem. E quando essas equipes, Vitória e Atlético Alagoas, vão perdendo ponto para praticamente as outras equipes, que são do grupo A, automaticamente o Bahia vai vencendo, mas ainda assim os seus concorrentes, né, CSA, Ceará, né, vão somando pontos, porque pegam duas equipes muito frágeis, né, que são do futebol baiano. Então o Bahia pode, de certa forma, virar refém, né? Até porque até aqui o Bahia faz parte desse desempenho pífio, mas pode o Bahia, quando agora retomar, né, depois desse triunfo contra o Atlético de Alagoinhas, né, se o Bahia despertar, pode vencer e ainda assim, devido ao fraco desempenho das equipes baianas, acabar vendo seus concorrentes de grupo subindo na tabela, porque justamente terão muitos jogos contra as equipes baianas que fazem até aqui uma competição muito abaixo. Então, Vitória e Atlético Alagoas praticamente eliminados, e o Bahia com uma situação muito difícil. A situação do Bahia não é simples, como se pinta por aí. A, a chance de classificação do Bahia, de jogos que faltam, de pontuação, ok. Mas o problema é esse, é porque não basta o Bahia vencer. Basta o Bahia vencer e, em tese, torcer para que o desempenho de Vitória de Atlético de Alagoas melhore, que a gente não vê esse cenário. Então, a gente lamenta, né, e não entende por que o futebol baiano está tão embaixo nesse momento. Né? Vamos aguardar a próxima metade da fase de classificação da Copa do Nordeste. A metade já se foi, até aqui, desempenho ridículo. Mas vamos ficar de olho, vamos aguardar aí se aos poucos, né, quem sabe, consiga reagir às equipes aqui do estado da Bahia. Nós somos do canal 2x1, aqui não tem empate. Eu peço a você que chegou aqui, para deixar o seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal 2x1, aqui não tem empate. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.